No último episódio, ouvimos a primeira parte de uma entrevista com o Dr. Regis, psiquiatra que utiliza a terapia cetogênica e outras estratégias de estilo de vida como parte do tratamento de transtornos psiquiátricos. Então, se você perdeu, eu sugiro que você volte e ouça, porque esse aqui é a continuação daquele episódio. Ele descreveu como esse estilo de vida afetou positivamente a saúde dele e da família. Falou também sobre como acabou encontrando uma conexão entre a dieta cetogênica e a psiquiatria, naquilo que é hoje conhecido como psiquiatria metabólica. Nós conversamos sobre o fato de que os medicamentos eles seguem sendo muito úteis em psiquiatria, só que apresentam efeitos adversos, muitos dos quais metabólicos, inclusive ganho de peso, síndrome metabólica. E os medicamentos mais novos, eles têm menos efeitos adversos, mas eles não são mais eficientes do que os antigos. E cerca de 30 a 40% dos pacientes não respondem à medicação. E esses números podem ser ainda maiores em transtorno bipolar e esquizofrenia. Ele também pontuou que, de fato, mudar o estilo de vida é muito mais difícil do que tomar um comprimido. Portanto, isso precisa ser um ato de vontade. O Dr. Regis deu um exemplo de paciente com depressão crônica, que melhora com medicação, melhora, mas não fica bem, segue deprimido, mas que consegue ficar assintomático com a terapia metabólica. E ele mencionou ainda que alguns pacientes apresentam melhoras realmente excepcionais. Um caso, por exemplo, de uma paciente com esquizofrenia que usava 3 remédios e persistia com sintomas, inclusive alucinações, e que poucos meses após o início da cetogênica estava assintomática e com uso de apenas um medicamento. E ele deixou bem claro que isso é uma coisa que tradicionalmente não se vê na psiquiatria. Também foi pontuado que algumas pessoas têm mais dificuldade de entrar em cetose que outras. E no episódio de hoje, que é a segunda parte dessa entrevista, a gente retoma a ideia de que nem sempre são necessários níveis muito altos de cetose para a obtenção de bons resultados. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. É interessante porque essa coisa do cetose, perseguir cetose, conseguir ficar em cetose, nível de cetose, é uma paciente com transtorno bipolar, tipo 2, que me procurou para começar a fazer uma dieta cetogênica. A gente implementou e ela teve uma melhora, né, ótima, assim, ficou estável, ficou bem, né, boa adaptação, melhorou, né, como a gente geralmente vê acontecer. Mas me mandou uma mensagem há algumas 2 ou 3 semanas, um pouco angustiada, dizendo que não estava conseguindo níveis de cetose mais altos. Estava ali por volta de 0,6, 0,7, 0,8, que é um nível de cetose considerável, mas é um nível baixo. Mas ela estava bem, eu perguntei para ela, mas vem cá, como é que tu tá? Ela disse, não, eu estou bem. E eu disse, então, tá bom, então esse nível essa dose tá boa para ti. Eu sempre falo que tem uma coisa que favorece a gente em psiquiatria, porque quando se usa a cetogênica para tratamento de epilepsia, que foi o uso original dela, em geral, níveis mais altos de cetose significa maior efeito. Não é uma regra rígida, mas isso em geral acontece. Felizmente, em saúde mental e em psiquiatria, o que a gente tem de dados até agora sugerem que não é assim. Para muitas pessoas, níveis baixos, como para essa paciente, são suficientes. Então, a gente não precisa fazer porque existem vários tipos diferentes de dieta cetogênica. Basicamente, quando a gente quer perseguir níveis mais altos, não tão altos de cetose, quando a gente vai formulando a dieta de maneiras diferentes. Em psiquiatria, na maioria das vezes, não é necessário uma cetose muito alta. Algumas vezes, em doenças mais graves, como a esquizofrenia, como a gente estava dizendo, às vezes o transtorno bipolar mais grave, pode ser que níveis um pouco mais altos sejam necessários. Mas não é regra, felizmente. Então, isso favorece, né? Isso fica menos difícil, fica mais fácil fazer o tratamento. É muito interessante isso. E é uma boa notícia, né? Porque realmente atingir níveis bem altos de corpos cetônicos não é fácil para ninguém e é ainda mais difícil para algumas pessoas. Eu sempre falo aqui no podcast e também no blog que existe 2 tipos de desfecho, o desfecho substituto e o desfecho concreto, né? O desfecho concreto, no caso, é melhorar
os sintomas psiquiátricos, né? E o desfecho substituto é os corpos cetônicos. O meu interesse é na melhora dos sintomas. Então, se melhorou com 0,6 ou com 1,5 de corpos cetônicos, tanto faz. O importante é que melhorou. Então, fica essa mensagem para o pessoal não ficar necessariamente perseguindo o número, né? É importante isso porque, assim, algumas das pesquisas em cetogênica para saúde mental define se a pessoa está em cetose ou não porque a gente pode medir os corpos cetônicos, como tu tinha dito antes, no aparelho que mede no sangue, como é o do diabetes, né? Ele nos dá um número, a gente sabe o número que está, ou a gente pode medir com fitas que medem na urina. E essa fita na urina nos dá um nível, nos dá, não está em cetose leve, moderado, alto. E várias das pesquisas são feitas com tiras de urina, então a gente nem sabe qual é o nível de cetose que a pessoa está, então é uma inferência, e aquilo já é eficaz. Maravilha. O Chris Palmer, que a gente falou mais de uma vez aqui, ele é um cara muito proeminente nessa área. Ele escreveu um livro que todo mundo que lê inglês eu acho que deveria ler, chama-se Brain Energy. Tem uma resenha na área de membros do blog sobre esse livro. Na introdução do livro, ele conta uma história, que é uma história parecida com a história que o Regis já contou, de um paciente que, se não me engano, tinha transtorno esquizoafetivo, né, que é uma mistura de bipolaridade com esquizofrenia, uma doença grave, e que praticamente essa pessoa estava incapacitada para o trabalho, para o estudo, era muita alucinação, era muito delírio persecutório, muitos anos de tratamentos com medicamentos, com ganho de peso, e ela foi pedir a ele uma solução para perder peso. Tá? O que a pessoa pediu assim, doutor, tem uma forma de eu perder peso, me ajudar a perder peso? E como ele, Palmer, já tinha feito uma dieta low carb, cetogênica e perdido peso uma vez, ele sugeriu, olha, tenta isso aqui. E aí a pessoa começou a melhorar de uma forma que ele nunca tinha visto. E aí depois ele menciona no livro, mencionou numa palestra dele que eu assisti também, uma ideia muito interessante, que em psiquiatria, muitos dos tratamentos, eles são tratamentos off-label. Então você vai usar um remédio que foi desenvolvido para outra coisa, muitas vezes um anticonvulsivante, né? E vai ter uma utilidade em psiquiatria para, por exemplo, estabilização de humor, como estabilizador de humor. E aí ele disse um negócio que eu nunca me esqueci. A dieta cetogênica é classicamente um anticonvulsivante. O que nós estamos fazendo é usar mais um tratamento off-label na psiquiatria. Exatamente, assim, é engraçado porque quando eu ouvi ele falar isso, é aquela coisa que parece óbvia, mas eu nunca tinha pensado nisso. Mas é exatamente isso, a gente usa medicamento off-label todo o tempo. Além disso, a gente usa vários medicamentos que a gente usa em psiquiatria, são primariamente remédios para epilepsia, de classes diferentes, né? Desde benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, lamotrigina, ácido valproico, topiramato, são todos remédios que são remédios primariamente para epilepsia. E a gente usa isso sem questionar off-label o tempo todo, há muito tempo em psiquiatria. Mas, bom, se isso acontece e eu tenho aqui um tratamento que eu sei que é eficaz para a epilepsia, mesmo naquelas que não melhoram com os remédios, talvez também seja para doenças psiquiátricas. E isso faz todo sentido. Regis, acho que a gente pode ir se encaminhando aqui para o encerramento. Queria que você comentasse para as pessoas onde elas podem buscar mais informação sobre isso, onde elas podem te encontrar na rede social, deixar uma mensagem também para as pessoas que realmente estão precisando, porque como você disse antes, não tem nenhum problema qualquer um fazer uma dieta low carb mesmo com as informações que tem na internet, que hoje são tão grandes, mas para quem precisa de um tratamento para uma situação mais grave, buscar o acompanhamento médico, né? Eu sempre digo assim, né, que existem dois grupos de pessoas, né, pensando nisso. Existe um grupo de pessoas que não sabe que existe a possibilidade de uma intervenção metabólica, como a gente está falando, para algum transtorno psiquiátrico. E se soubesse, ainda assim não faria. E não tem problema. As pessoas escolhem o que querem e o que não querem fazer e ninguém vai tentar convencer a pessoa a fazer se ela não quiser fazer. O que me angustia é que existe um outro grupo de pessoas, e que eu acho que é um grupo grande de pessoas, que não sabe que existe essa possibilidade, que se soubesse faria, e grande parte das pessoas melhorariam com isso. E são essas pessoas que precisam saber disso que a gente está falando.
né? Porque ele, de fato, não sabe. É uma coisa ainda... A gente, no nosso meio, fala muito sobre isso, mas para o grande público, isso é uma coisa ainda muito desconhecida, né? Muito inicial. Assim, as pessoas que, para se informar um pouco mais sobre isso, tem o meu Instagram, né, que é Psiquiatria Metabólica, ou se botar o meu nome no Instagram vai aparecer ali o primeiro, né, Regis Sachamovic. Tem até algumas coisas no YouTube de lives e podcasts e outras entrevistas em que eu falo bastante sobre isso também. O recado que eu sempre deixo, assim, são para as pessoas que de fato estão procurando algum tratamento e ainda não encontraram na psiquiatria convencional. É para essas pessoas que existe a psiquiatria metabólica, é para essas pessoas que a psiquiatria metabólica pode ser interessante, e então são essas pessoas que essa mensagem tem que chegar. Muito bom. E eu espero que num tempo não muito distante no futuro, a gente não falhe assim, medicina convencional ou psiquiatria convencional e psiquiatria metabólica. A psiquiatria metabólica, ela tem que ser convencional. Não é verdade? E isso eu coloquei na introdução do meu livro. Eu não gosto da classificação medicina alternativa, porque não, da mesma forma como não tem, sei lá, engenharia alternativa, a gente não pensa nisso. Tá? Não existe boa medicina baseada em evidência e medicina ruim. Low carb para diabetes, para síndrome metabólica, para resistência à insulina, para emagrecimento, isso não é medicina alternativa, isso é medicina, né? Da mesma forma como a psiquiatria metabólica, veja, por isso que a gente começou essa conversa assim, o cérebro é um órgão, faz parte do corpo. Se eu tenho uma estratégia que poderia ser o exercício físico, por exemplo, que também funciona bem para doenças psiquiátricas, por quê? Porque o cérebro faz parte do corpo, e se o corpo melhora, o cérebro melhora. Pois bem, estratégias alimentares que melhoram síndrome metabólica, resistência à insulina e inflamação meio que auto-evidente que vão melhorar o funcionamento do cérebro também. Então, eu quero imaginar que no futuro a gente nem vai falar em psiquiatria convencional, porque, sim, a psiquiatria metabólica vai estar dentro do convencional, eu espero. Eu espero muito que esse momento chegue, assim, porque realmente eu acho que isso tem que fazer parte do tratamento padrão. É mais uma alternativa, é mais uma opção terapêutica. Por outro lado, assim, isso não está nos guidelines oficiais de nenhuma sociedade importante de psiquiatria, e eu acho que vai levar um bom tempo até que isso faça parte, por alguns motivos, mas eu acho que dois são os principais. Um, porque existe uma certa resistência a outros tratamentos que não são os remédios, e outro, porque vai levar um certo tempo até a gente ter realmente um grande volume de trabalhos bem feitos, ensaios clínicos grandes, que possam justificar que isso entre, de fato, num guideline, numa diretriz de tratamento. O grande problema, isso a doutora George aí fala, e eu concordo plenamente, o grande problema é que a gente, né, nós que somos clínicos, que estamos vendo os pacientes todos os dias, eu não tenho 10 anos para esperar que entre num guideline para eu poder recomendar isso. Essa pessoa não tem 10 anos para esperar. Ela está precisando de tratamento agora, né? Então, nós vamos precisar usar esses tratamentos ainda durante um bom tempo, antes que eles entrem nos guidelines. Só que é importante ressaltar, isso eu faço questão de dizer, e por isso que eu concordo contigo plenamente, eu não gosto de medicina alternativa. Porque quando a gente fala em medicina alternativa, a gente junta num balaio um monte de coisas. E algumas são sérias e têm base em evidências sérias e tem histórico, e outras são completamente sem pé nem cabeça. A terapia cetogênica, ela tem base de evidências, tem base científica, tem base histórica, ela não é uma dieta da moda, então ela é algo sério, ela é algo embasado, né? Ela não é um tratamento, olha, já que nada funcionou, vamos tentar isso aqui, vai que funciona. Não é isso. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. Para terminar com uma boa notícia, né? Existe um ensaio clínico randomizado em andamento no momento lá na Stanford,
né? E eu acho que quando esse paper for publicado, aí sim, aí a gente vai ter, eu espero, uma base de evidência que realmente consiga convencer os colegas, colocar isso dentro de guideline, porque, sim, por um lado, concordo, a gente também não pode esperar, a gente tem uma coisa... Porque, veja, eu penso isso, Regis, eu digo isso há muito tempo, não só aqui para esse assunto. Quando nós estamos falando de uma nova droga, de um novo medicamento, não dá para dizer assim, olha, nós não temos tempo para ficar esperando os estudos, vamos usar medicamentos de forma aleatória. Tá? É diferente quando a gente está falando de uma intervenção que é uma intervenção de estilo de vida, né? Porque a gente já sabe, por exemplo, que uma dieta de baixo carboidrato, mesmo a sua versão mais restrita, a dieta cetogênica, traz outros benefícios que já estão comprovados na literatura para várias outras coisas e comprovados por ensaios clínicos randomizados. Então, se você tem lá, como você disse, um paciente com sobrepeso, síndrome metabólica, pré-diabetes e um transtorno psiquiátrico, a gente já tem evidência de que este tipo de dieta vai melhorar doenças que essa pessoa tem. Então não é antiético eu propor uma estratégia que é baseada em comida de verdade, que não é uma nova substância química, não é uma nova droga que pode ter efeitos desconhecidos. Né? Então a gente pode e deve ter um pouco mais de flexibilidade para usar evidências que não são ainda tão boas, ou seja, não temos grandes ensaios clínicos randomizados, baseado no fato de que essas estratégias são de baixo risco e elas já beneficiam as pessoas em outras esferas da vida, né? E eu diria assim, né, tem um estudo que para mim esse é o estudo que deveria ter, assim, mereceria ter tido muito mais atenção e não teve, que é de um psiquiatra francês que trabalha numa ala de internação no hospital com pacientes graves, pacientes internados, crônicos. E ele resolveu, então, criar um protocolo de aplicação da dieta cetogênica para pacientes com doenças refratárias, quer dizer, todas as doenças que não têm melhora com todos os tratamentos que já foram feitos. Se não me engano, é transtorno bipolar, esquizoafetivo e depressão. E propôs para 31 pacientes que se fizesse a dieta cetogênica. Esse é um estudo que não é randomizado, ele não tem grupo controle, ele não é controlado por placebo. Mas, para mim, pouco importa, porque esse tipo de paciente não melhora com nada. Então, eu não preciso fazer um placebo para provar que ele melhorou não pelo placebo. Ninguém melhora com trocentos remédios dessas condições, muito menos por placebo. E desses 31 pacientes, 28 seguiram a dieta cetogênica por um tempo significativo, que já é um dado muito interessante, porque a gente ouve falar, olha, cetogênica para pessoas que não têm um quadro psiquiátrico já é muito difícil. Para quem tem, então, é quase impossível. Pô, ele provou que não é. Além disso, 100% dos pacientes tiveram melhora. Não, nem todos tiveram remissão, vários tiveram, mas 100% tiveram melhora de quadros refratários que não melhoram com nenhum remédio. Se isso não é uma coisa revolucionária, não sei o que vai ser. Né? É o paradigma do paraquedas. Né? Tem Exatamente. Coisas que são tão bizarras. Para quem não conhece, né, pessoal, o paradigma do paraquedas é uma piada que foi publicada uma vez na edição de Natal do British Medical Journal, que é uma edição de sátira. Tá? E ali eles fizeram como se fosse um estudo científico, dizendo que era uma revisão sistemática e meta-análise de estudos que estavam comparando pular com paraquedas ou sem paraquedas para ver se o paraquedas é eficaz. Mas, infelizmente, eles não encontraram nem os estudos e nem ninguém que tivesse disposto a participar desse estudo. E o que eles estavam querendo dizer nessa brincadeira é que tem algumas coisas, quando é muito óbvio, do tipo assim, todo mundo que pula de um avião sem paraquedas morre. E a maioria dos que pulam com paraquedas se salva, isso dispensaria um estudo randomizado. Muito pouca coisa na medicina, na realidade, tem esse nível tão absurdo, como, né, vamos dar um outro exemplo, levar tiros com ou sem colete salva-vidas. Né? Ninguém vai fazer um estudo randomizado disso. Né? Vamos botar um colete salva-vidas falso num grupo e um colete verdadeiro e dar tiro nas pessoas. Sabe, que tem coisas que não faz sentido. Então, isso que o Regis mencionou é quase um paradigma do paraquedas. Quer dizer, gente internada com doenças refratárias que já não melhoraram com nada que a psiquiatria conhece. E todos melhorarem, alguns entrarem em remissão, significa assim, tá, a coisa funciona. No mínimo justifica fazer um estudo randomizado agora para quantificar o quanto funciona, qual é a melhor forma de fazer essa intervenção, né? E felizmente isso está sendo feito. É verdade, não, concordo plenamente.
Regis, queria te agradecer mais uma vez pela participação. Acho que o pessoal vai gostar muito desse episódio. Não esqueçam, quem quiser saber mais, procurem lá no Instagram em Psiquiatria Metabólica. Obrigado pelo convite, né? Foi um prazer. E quero te deixar aqui os parabéns pelo livro. Recebi o livro essa semana passada, ainda não consegui começar a ler, mas eu já fiz uma coisa muito interessante. Tu comentou antes que, a gente não tem mais só o blog, a gente tem um livro. Semana passada foi a primeira vez que eu prescrevi, entre aspas, o livro para uma paciente. Eu digo, olha, eu posso te explicar aqui durante 1h30 o que acontece, tu vai esquecer metade. Compra esse livro e lê, tu vai entender o que eu quero te dizer. Obrigado, Regis. Eu acho que é por aí mesmo, porque há um limite na quantidade de informação que a gente consegue colocar ali em 1h, 1h30, né? Então, o livro tem essa vantagem. Ele pode ser lido, relido, sublinhado. E tem muita gente que não gosta, né, de ficar estudando em internet e lendo blog no computador. Eu entendo que haja uma resistência. Mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.